Ei, Laís, tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, tá me escutando legal? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, tá bacana pra mim aqui. Tá bom, então beleza. Deixa eu dar um oi pro povo aqui que tá entrando. Fala um oi aí, gente. Bota o dedinho aí no coração. Vamos clicar no aviãozinho e convidar mais gente. Elaine, convida a galera aí, lá do grupo, por favor. Clica aí no aviãozinho pra mim, tá? Deixa eu chamar a turma aqui. Beleza. Maravilha. Também tô mandando por aqui pra gente ter um bate-papo super legal agora nessa tarde de domingo. Gente, aumentou o número de pessoas que eu posso convidar. Eu não convidava tanto assim de uma vez, É, não. Gente, era uns 20, agora tá parecendo umas 100 pessoas aqui, uai. O que que tá que acontecendo? legal. Isso, para. Será que é alguma treta do Instagram? Alguma falha? Eu lembro. Será? Eu tô até com medo de convidar muito e ser algum problema e me bloquearem. O Instagram tá num tal de bloquear agora. É, não é? Qualquer coisa que Temos você que faz, ele cuidar. bloqueia. Ai, te convidei até um mentor meu, coitado, ele não vai entender nada. Olha isso. Ah, tô convidando Tá um monte de gente. liberando. Tá liberando aí pra você também um monte de gente? Tá liberando. É engraçado, não é comum mesmo, não. Não tá engraçado? Será que vai ser? Ai, gente, eu convidei até o meu mentor, eu vou ficar com vergonha. Não, mas ele nem vai olhar, que ele não Ele vai vai ter tempo. entender nada. É, não, ele nem abre, eu acho. Nem abre, imagina. Nem abre direct. Esse pessoal bobo, quando tá muito lá em cima, assim, né? Muito. Imagina quantos directs essas pessoas não recebem por dia, né? Quem tá Verdade, aí, quem tá aí, quem verdade. tá aí, fala um oi pra gente. Clica aí no coraçãozinho, no like, pra dar um oi. Ai, ai, esse papo vai ser bom, hein, Laís? Porque é um tal de empreendedor querendo saber mais e como atuar. Porque assim, eu trabalho mais com o pessoal da área de saúde, né? Eu tenho alguns Legal. cursos voltados para a área de saúde e hoje eu estou focando mais na parte de ajudar esses profissionais e essas empresas a migrarem para o universo online, né? E hoje, como eu Sim, sou uma empreendedora, eu já ajudo, né, essas pessoas também a empreenderem, né, com produtos digitais, serviços online, essa coisa toda. Só que assim, a grande maioria, né, profissionais de saúde em geral, não tem a mínima noção assim de como criar uma autoridade, como criar um marketing de diferenciação, que a gente sabe que a única coisa que a gente aprende, a gente escuta muito em vídeo é tem que modelar, mas espera aí, modelar como, né? É assim, chegar e sim, copiar descaradamente as pessoas, ou a gente vai começar a criar aí a nossa essência, né? Que eu acho que é o sem mais dúvida, importante, né, Laís? Eu sem trabalho muito dúvida. eu gosto muito de trabalhar porque, tipo assim, o que me guia é, para mim, eu chamo sempre de bússola interna, minha bússola interna. Então, assim, eu procuro ser o mais a minha essência possível. Lógico, eu vou olhar aquilo que é interessante nos outros que estão crescendo, mas se eu fugir daquilo que é a minha essência, eu acho que vai ficar tão superficial. Então, não vai ser a Márcia, não é? Ei, É Roberta! verdade. Ei, Virgínia, tudo bem? Galera tá entrando. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer para a nossa audiência o que a gente é de verdade, né? Sem sombra de dúvida. A gente vai falar muito disso, Marta, Márcia, e essa é uma questão bem presente, assim, uma necessidade muito grande de trazer uma identidade para o negócio, e mesmo que essa expressão seja um tanto quanto óbvia, né, uma identidade, algo que expresse realmente a essência do empreendimento, muitas vezes a gente fica buscando isso fora. É engraçado isso, né? Às vezes a gente fica nessa ânsia de querer fazer com que as coisas deem certo, com que o empreendimento floresça, né? Eu vejo que você usa muito essa expressão, eu gosto disso, dessa coisa do florescer, do fazer diferente, né? Mas que precisa ser uma coisa leve. O empreendedorismo por si só, ele não é uma coisa simples, né? E se a gente muitas vezes tentar trazer coisas que estão fora da nossa alçada, complica muito mais, a gente demora muito para ver resultado, né? Até ver, mas demora muito. Então, eu sou muito adepta a essa coisa da identidade, dessa essência genuína. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, aqui na Ai, que sua legal. casa digital, com toda a sua galera aqui.
Mas o que eu comentava, Márcia, é que é perfeitamente natural e compreensível que das mais diversas áreas a gente precisa realmente operacionalizar menos, né? Eu Sim. sei que, assim, quem é da área da saúde desenvolve um trabalho muito incrível do ponto de vista técnico, isso é muito legal. E outros profissionais liberais, outras pessoas que querem empreender, eu acho que esse conhecimento técnico, ele é muito fundamental. Mas por trás disso tem uma série de outras coisas, né, para que esse empreendimento flua com naturalidade e a gente consiga conciliar, né, negócio com qualidade de vida e várias outras questões. Claro. Uma coisa que eu sempre falo. Oh, esqueci de te apresentar. Você quer se apresentar, falar com o pessoal? Ei, Conceição, tudo bem? Se apresenta aí, Laís. Fala aí com o que que você trabalha, de onde você Certo. é. O pessoal Legal. vai terminando de sair. Enquanto o pessoal está chegando ali, pode ser sim. Eu sou de Minas Gerais, mas eu moro hoje no Paraná. Eu moro em Ai, que Foz do bacana. Iguaçu. Sim, Olha, mas eu venho de Minas, eu estou em Foz há quase 6 anos. E a minha trajetória é no ambiente corporativo, né? É no desenvolvimento de negócios, mais precisamente falando de equipes, de gestores e também aí com os profissionais liberais, falando de remodelagem de negócios, de estruturação, de planejamento estratégico, de cultura organizacional, que tem muito a ver com o que a gente vai comentar hoje, que é essa coisa da essência, da identidade, né? De uma coisa que seja genuína mesmo. Então, sempre nesse viés, desenvolvendo empresas através de pessoas. E também dou aula de gestão, dou aula de planejamento estratégico no ensino superior. É uma paixão, assim, que eu tenho, que é a sala de aula. Eu sempre brinco aqui com o pessoal que eu vou sair da sala de aula já direto para partir dessa para outra, isso aí. porque sou Verdade. muito apaixonada pela sala de aula, é uma grande paixão que eu tenho. E venho nesse formato, atendendo empreendedores, atendendo empresas a se posicionarem de uma maneira diferenciada, né? O que a gente chama muito de encontrar a sua singularidade. Que legal. E a gente sente, né? A gente vê nos seus olhos. Quando você falou aí de dar aula, brilha, né? É muito bom, né? A gente ter você poder ajudar outras pessoas no seu desenvolvimento, isso é fantástico, né, Laís? É fantástico, é Eu já dei fantástico. aula, eu já dei aula em faculdade de nutrição durante 8 anos. Hoje eu formo profissionais, mas com as minhas formações online. E não tem coisa melhor que você ver as pessoas, né, como eu sempre falo, florescendo, né? Se ajudar esses profissionais a florescerem, a ter resultados, né? E fantástico. E hoje eu ajudo esses profissionais a florescerem aqui, no universo online. Porque aqui vai bombar, meu povo. Vamos com Tem que tudo. estar aqui. Tem que estar aqui. É muito legal, Márcia, esse seu trabalho, porque assim, mesmo antes de todo esse movimento de pandemia e tudo mais, o online ele já vinha em ascensão, né? Há quem diga que se a sua empresa não está no online, onde é que ela está? Né? Muito bacana esse trabalho que você vem desenvolvendo, porque é a necessidade do momento. O que eu sempre digo é que não adianta ir para o online sem ter uma essência já bem definida, né? Com Não sei se certeza. você concorda comigo nisso. É uma Concordo questão da pessoa plenamente. se posicionar, entender o seu negócio. Eu sempre uso essa expressão de respeitar o seu negócio, se organizar para esse universo online, que é uma vitrine enorme e que precisa ser muito bem feito. Né? Por isso a importância de profissionais da área aí, como você, né, que traz isso de uma maneira bem consistente, bem séria, para que as coisas fluam bem. Não adianta chegar, eu sempre falo isso nas minhas mentorias, não adianta ir para o online sem esses critérios, né? Claro. Então, é muito legal a gente ter essa oportunidade de estar aqui debatendo sobre isso. Uma coisa que eu sempre falo, quando você quer começar um processo dentro do universo online, tipo assim, eu quero começar a fazer atendimentos online, eu quero fazer meus grupos de emagrecimento e bem-estar online, eu quero fazer meus processos de coaching online, tudo bem. Mas não deixar de lado aquele trabalho, aqueles conhecidos que realmente sabem, conhecem o seu potencial de trabalho, os seus resultados, que estão no offline. Essas pessoas vão ser
as pessoas que vão te vendendo online, porque se você Sim. tiver bons resultados ali, já exerce um trabalho legal ali no offline, o que vocês vão fazer? Vão trazer esses depoimentos para online para começar com uma vitrine já com depoimentos, porque o pessoal tem a ilusão de que chegar no online vai vender e já vai ganhar milhões, porque é isso que a internet vende muito pra gente, né? Quantas Infelizmente. pessoas aparecem falando que vendeu 1 milhão em 7 dias? Eu estava até conversando com um grupo de alunos sobre isso. Eu já me frustrei. Eu tô na internet há 3 anos. Quando eu entrei, eu fiz um lançamento que eu esperei que eu fosse ganhar no mínimo 6 dígitos em 7 dias, como todo mundo vendia na época. Cara, não foi, tive o maior prejuízo. Então, assim, até que um dia eu descobri que é você construir tijolinho por tijolinho, né? E você amar essa caminhada, amar, degustar a caminhada que eu falo. É curtir essa caminhada, construir com autoridade, trazendo o que você já tem de bagagem do seu serviço, que já é offline, né? Para que os resultados sejam mais visíveis aqui, essa autoridade não seja tão demorada de ser construída. Porque você construir a autoridade num mundo tão imenso como é o universo online é complicado. Por É isso que eu te convidei complicado. para um pouco da essência, da diferenciação. Porque as pessoas querem fazer igual, fazer sempre do mesmo, né? O mesmo do mesmo. Agora está na moda fazer coach de emagrecimento. Mas espera aí, coach de emagrecimento tem que trocentas pessoas fazendo. Mas e aí, eu posso fazer coach de emagrecimento para tais pessoas, que aí eu vou ser um diferenciado no ramo, né? É Sim, aquele negócio. Então, assim, é legal isso, né? Esse negócio da sem essência. O que dúvida. você acha? E eu super concordo com isso, e eu acho que é legal a gente começar levando em consideração isso que você trouxe, que assim, ó, empreender é bacana, é prazeroso, traz uma certa liberdade, que é o que muitas vezes a gente busca quando a gente abre um negócio, quando a gente quer fazer as coisas, né, de uma maneira mais leve, mais tranquila. É legal até certo ponto, é possível até certo ponto. Mas é preciso pensar assim, dá trabalho, tem que fazer o dever de casa. Não, eu sou super dessa opinião, sabe, Márcia? Eu tô contigo nessa. Não tem fórmula mágica. É claro que existe alguns métodos e processos para a gente seguir que nos ajudam e que nos orientam por intermédio das mentorias e tudo mais, mas é difícil. É muito importante a gente reforçar isso. Empreender não é, e eu vejo que ao longo do tempo isso vem se banalizando muito, né? Ah, vou fazer uma coisa, vou começar a ganhar dinheiro. Isso não acontece. Não é assim, e não é para nenhuma área, né? Não é para nenhuma área. E eu gosto quando você traz, Márcia, que no online, por mais que a gente consiga perceber um universo enorme, conforme a gente se posiciona, o oceano fica muito vermelho. A gente fica batendo muito de frente com pessoas que estão fazendo tudo muito igual e a gente entra na onda. É isso que não pode acontecer, sabe? Então, para a gente introduzir essa situação, acho que a primeira coisa é esse empreendedor, essa empreendedora que está nos acompanhando, é respeitar a sua jornada de trabalho até aqui, sabe? Eu acho que é um primeiro passo, assim, para você entender no que de fato você é bom, no que de fato você entrega resultado. Acho que nada fala mais do que os nossos próprios resultados. Né? O que a gente já gerou na vida de alguém, na empresa de alguém. Acho que isso é um primeiro passo, até para a gente ter clareza e começar a ampliar essa percepção de essência. Porque a essência está muito na nossa trajetória. Tá tudo bem se você vivenciou uma trajetória que não é a que você quer viver hoje, você quer arriscar uma outra área, e tá tudo bem, é bem-vindo também. O que não pode é achar que isso vai ser simples. Sabe? Sim. O que não pode é achar que a jornada não vai precisar ser trilhada. Então, por isso que eu sempre digo, o primeiro passo é olhar para trás e dizer assim, onde é que você já entregou resultado? Onde é que você sentiu prazer em atuar? Eu acho que empreender com propósito, trazer a nossa essência tem muito a ver com isso. Porque quando a gente olha para tudo que o mercado está oferecendo e causa essa falsa ilusão de facilidade, a gente quer mudar com muita rapidez. Não, mas agora eu sou para fazer isso. Então, assim, olhar para essa trajetória, eu sempre digo assim, Márcia,
Tem duas referências. Eu sou filha de mecânico, eu cresci dentro de uma oficina, eu gosto de carro, então eu tenho uma referência bacana para a gente pensar. Imagina que você está dentro de um veículo e você tem um para-brisa enorme, né? Você consegue olhar para frente, você olha nas laterais, tem um monte de oportunidade, o universo online está aí, tem um monte de gente querendo as nossas soluções, maravilha. Mas se não der uma olhadinha no retrovisor, para resgatar lá atrás o que estava acontecendo e que vai nos ajudar agora, complica muito. A gente demora demais a entender que a gente já tem as soluções que a gente precisa. A gente precisa só lapidar. Todo mundo tem uma jornada, todo mundo tem uma experiência, todo mundo tem uma vivência, tem uma história de algo que viveu, seja positivo ou não, mas que é capaz de embalar isso de uma maneira diferente, chamar isso de empresa, desde que entregue soluções reais. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Sim. Sabe? Então, primeiro olha para trás, primeiro se enxerga, primeiro se valoriza, primeiro entende onde é que tem prazer em realizar, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, porque o dia a dia do empreendedorismo é cruel, sabe? Você trabalha, o resultado demora a chegar, aquilo vai te desanimando. Então, se você está munido disso, se você tem consciência que você está no caminho certo, que você está respeitando aquilo que você já viveu, você tem uma energia a mais. Sabe, você tem uma força a mais para lidar com tudo que está por vir, que não é simples. Não é simples. Então, olhou para trás, deu uma conferidinha no retrovisor, já dá para começar a visualizar as possibilidades que o mercado está oferecendo, um pouco mais fortalecido, sabe? Um pouco mais fortalecido. Sim. Então, acho que por aí dá para a gente começar. O que você acha disso? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo que a nossa história é o nosso maior baú. Ali tem tanta coisa que a gente pode tirar. E outra coisa, as pessoas às vezes buscam uma ideia de empreender, eu vou empreender nisso, naquilo. E, no entanto, se olhar no retrovisor, como você mesmo disse, vai encontrar onde está o fio da meada. Porque, de repente, eu tenho um exemplo muito claro disso. Eu comecei no universo online, trabalhando com formações voltadas para o emagrecimento. Eu sou nutricionista, formada há 25 anos, legal. Tá, por quê? Para mim era um caminho mais fácil de entrar no online. Eu via várias pessoas fazendo, várias pessoas ganhando dinheiro, e falei, vou fazer. Eu sou boa nisso, já trabalhei com isso, vou fazer. Mas eu me comecei a perceber, caramba, quando eu dava aula, quando eu trabalhava, as pessoas gostavam dos conselhos que eu dava. Eu ajudava as pessoas, vai por esse caminho que é melhor, vai por... Então, assim, eu falei, caramba, eu sou muito mais isso do que simplesmente uma mentora de emagrecimento. Foi aí que eu resolvi ajudar esses profissionais a virem para online e guiar. Aí eu criei um método agora, Laís, que eu achei bem legal o nome. O pessoal estranhou no início, mas agora o pessoal está começando a acostumar. Chama concierge digital. Que é como se fosse a imagem da Márcia agora. Eu sou aquela pessoa que vou dar a mão para o profissional, para a empresa que está do lado de fora e vou colocar aqui para dentro. Eu não vou ensinar a pessoa a ficar rica, eu vou ensinar como que ela vai se posicionar, sair da arquibancada para chegar de frente para o gol. Aí, depois, para fazer o gol, ela vai precisar de uma equipe de lançamento, ela vai precisar buscar alguém que ensine ela a fazer um lançamento, ou fazer um lançamento para ela. Mas ela já vai entrar profissionalizada, não vai precisar gastar. O que eu gastei de dinheiro, Laís, o que eu gastei de tempo, 3 anos, eu gastei mais de 100 mil reais investindo em curso, mentoria. Imagina. Assim, e batendo cabeça, entendeu? Então, o que eu resolvi fazer com essa mentoria com o Sérgio Digital é encurtar o caminho desse povo. Claro, entendeu? Claro. Com base na sua história, com base nas suas experiências. Isso é muito incrível. Tipo assim, eu tô ensinando para elas, vai por esse lado, porque eu fui por esse, não deu certo, vai por esse que eu tenho certeza que vai dar certo. E eu vendo, tem alunos meus aqui, sabe? Eu não vendo ilusão. Eu falo com eles, gente, não vai pensar que em 1 ano vocês vão ficar ricos, porque eu não tô ainda. Sim. Eu tô há 3 anos e tô lutando pela prosperidade. Nós vamos chegar lá juntos, entendeu? Porque quem vende prosperidade aí, que vocês estão vendo, eles tiveram uma caminhada por trás. Mas essa caminhada ninguém mostra. Mostra só o resultado final, entendeu? Então é isso, né? É mais ou menos isso aí que você tá querendo por aí. falar. É por aí. E é a gente entender isso. Acho que ter consciência disso nos ajuda demais. Porque aí a gente não se cobra tanto e se mantém fortalecido na caminhada.
se mantém fortalecido nesse foco, sabe? É você se realmente olhar e dizer assim, poxa, isso aqui eu tenho condições de fazer. E daí, assim, num segundo momento, acho que é muito interessante, já olhando para o para-brisa, já olhando para todas as possibilidades que estão aí disponíveis, eu gosto muito da ideia de tomar decisões, sabe? É um momento assim, eu olhei para trás, entendi o que eu sou bom, mas agora eu preciso tomar algumas decisões. Porque assim, o empreendedorismo, ele engana a gente, ele traz uma sensação de que a gente consegue fazer tudo, afinal agora eu estou livre, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu negócio, e isso também é uma ilusão, porque se a gente não manter o foco em algo específico, vai acontecer de nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Porque o caminhar diário, ele é trabalhoso. E aí, se você aponta para várias direções, isso atrasa a entrega dos nossos resultados, né? Atrasa essa percepção de sucesso e tudo mais. Então, tomar algumas decisões são importantes, porque às vezes, na nossa jornada, a gente encontra um monte de coisa bacana. A gente encontra um monte de experiência interessante. Ah, mas eu poderia atuar nisso. Ah, mas eu poderia atuar nesse sentido. São várias coisas que a gente viveu até aqui. E tomar as decisões vão ajudar a gente a dizer assim, não, nesse momento, o meu carro-chefe vai ser esse. Nesse momento, eu vou dedicar a minha energia para esse foco, para esse público, para esse produto. Com base nisso, eu vou conseguir trazer umas outras situações, que é o que eu chamo, Márcia, de esteira de produtos. É legal a gente ter uma esteira de produtos, mas é legal a gente ter um foco único, sabe? Onde a gente consiga depositar toda a nossa energia. Por que eu falo sobre isso? Ao longo dessa caminhada, existe uma coisa que eu sugiro que a gente tenha um pouco de atenção, que é quanto ao efeito comparação. O que acontece com essa questão da comparação? E a internet, enfim, faz muito disso com a gente. Eu começo a focar em algo que eu quero dedicar a minha intenção, meu para-brisa está aí cheio de oportunidades, eu quero me direcionar para isso. Só que aí eu olho para o mercado e tem um monte de gente fazendo coisas que eu sinto que eu tenho habilidade para fazer, mas que não tá ali naquele GPS que eu liguei, sabe? Tá contrário. E aí, o que acontece? Ah, mas isso aí eu também posso fazer. Ah, mas isso aí também eu tenho habilidade para fazer. Ah, mas isso aí eu também trabalhei com isso. Aí começa a desviar o foco. Por quê? Sim. Começa a se comparar com profissionais que já estão no mercado, com empresas que já estão atuando. Ah, mas eu tenho mais experiência e eu ainda não estou ganhando dinheiro. Lembrem-se que os bastidores é muito diferente do palco. Então, às vezes, o que a gente está assistindo ali, talvez não é verdade, né? Sim. Então, acho que uma terceira coisa é essa, é cuidar com o efeito comparação. A gente se judia muito, sabe? Quando a gente fica olhando para o que o outro está fazendo e se espelhando naquilo, desrespeitando a nossa jornada. Desrespeitando a nossa jornada. Então, eu acredito muito que essa essência vem muito assim, de respeitar quem eu sou e o que eu decidi fazer do meu negócio e, por consequência, da minha vida. A gente tem que se policiar muito, porque eu gostei quando você comentou, né, das promessas que o mundo online traz. Eu estou engateando aí no online, né? O meu negócio sempre foi muito no presencial. E o que você comentou é muito verdade. Quando você dá certo no presencial, o online se torna mais fácil, né? Não sei se a expressão é mais fácil, mas ele se torna mais leve, né? Você consegue ter uma bagagem daquilo que você já entregou no presencial. E mesmo assim não é simples. Você chega no online e tem um monte de gente da sua área tendo resultado, fazendo as coisas e fala, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Às vezes não. Estou fazendo a coisa certa. Eu só estou na minha jornada. Eu só estou no meu time. Eu só estou no momento que eu realmente tinha que estar. Por isso que eu acho que a gente não deve demorar muito a tomar as decisões. Porque o problema não está na jornada, que por si só, ela tem o seu tempo. Ela tem o seu tempo. Então o problema não está lá, o problema muitas vezes está na nossa demora. Beleza. Então assim, o problema não está na jornada em si. Ela entendendo que ela demora um pouquinho, entendendo que ela é árdua, já está ok.
já materializei, já entendi que eu vou no meu caminhar, vou ter disciplina para fazer o que tem que fazer, que é o próximo passo que a gente vai discutir. Mas veja, eu não tenho que ficar me cobrando, porque eu já me decidi. Então, é importante ressaltar isso. Empreender é decisão. Claro. Empreender é você dizer assim, não, é aqui que eu vou traçar o meu caminho, fazer um bom planejamento, né? Todas aquelas coisas que a gente sempre fala. Ter o seu propósito bem claro, definir a sua persona, né? Que você é super especialista aí nessa área. Enfim, todos esses detalhes que vêm a partir da decisão. Então, decidir é necessário e deixar realmente de se comparar. Não vai para frente essa coisa da comparação. Essa coisa de comparação aí, foi até legal você entrar nessa parte, Laís, porque eu percebo isso muito nos alunos, porque, por exemplo, vamos supor que um aluno está iniciando um nicho que tem inúmeras pessoas na internet fazendo a mesma coisa. O que acontece? Desses inúmeros que fazem a mesma coisa, vamos pensar aí que 50% já está na internet há 100 anos, né? Então, quer dizer, tem um número de seguidores, um engajamento muito maior, é óbvio. E outros também, uma boa parcela, tem poder aquisitivo para investir muito. Então, é normal que esteja no patamar mais elevado. E tem uma porcentagem que tem aquele famoso quem indica, que às vezes está crescendo graças a uma pessoa que está por trás dele. Que se ele fosse começar, como por exemplo um aluno meu que está começando agora, talvez a caminhada dele fosse muito mais demorada. Por isso que a comparação não deve existir, porque isso causa frustração, desmotivação, sensação de menos-valia. Ai, eu estou começando, não vou nunca chegar naquele patamar. Vai chegar naquele patamar. Inclusive, quando eu comecei a trazer convidados para lives, eu lembro que uma pessoa que eu trouxe, olha só, olha a mentalidade. Eu trouxe uma pessoa para fazer live comigo que ela tinha mais ou menos 1.500 seguidores, mas é uma pessoa fera, no offline, está começando agora no online. Aí um aluno falou, nossa, Márcia, mas eu não vi nada muito interessante no perfil dele. Eu falei, você não viu no perfil dele, porque ele está começando agora. Fique esperto, porque todo mundo que é muito fera no offline está vindo agora. Então, você não faz ideia do potencial que essas pessoas têm. Até então, o que tinha muito na internet, artistas. Tem muita gente boa já há muito tempo, mas tinha muito artista também, né? Concorda? É verdade, verdade. Muito artista vendendo pra caramba, porque já estava na internet há uma década, né? Mas muito artista. E agora não, agora o negócio está começando a profissionalizar. Então, não menospreze o número de seguidores, porque isso não tem nada a ver, entendeu? Tem pessoas que eu conheço que são fera, e que está começando agora com 300 pessoas seguindo ainda. Daqui a pouco vai estar explodindo, né? Então, mas isso é para deixar claro para as pessoas que estão aqui na live, que não se iludam com isso. Comece com um seguidor, faça live com uma pessoa assistindo e entregue o seu melhor, né? Porque esse é o diferencial. Né? É isso. E aí, assim, pensando nessa questão da essência e olhando para esse viés, né, de tomar uma decisão, de não se comparar, de olhar para a sua trajetória e tudo mais, é legal a gente pensar assim, não vai ser possível agradar todo mundo. Não vai ser possível ter um produto ou ter um serviço que agrada a todos. E muitas vezes, por mais óbvio que isso pareça, no dia a dia a gente tem dificuldade. A gente fica nessa ânsia, né, de querer agradar todo mundo, de ser uma pessoa incrível para todo mundo. Isso também tem que ter cuidado, porque isso também frustra. Fica parecendo que a gente não está fazendo o nosso melhor, e na verdade não. Na verdade, às vezes, só não é para aquele público, às vezes só não é para aquele perfil. Por isso que a gente tem que estar com as anteninhas ligadas, sabe? Observar o tempo inteiro a reação do nosso público, a nossa própria reação frente ao que acontece no nosso negócio. Eu sempre falo isso. Tem empreendedor que é empreendedor, faz pelo menos uma reunião consigo mesmo por semana. Pelo menos. Sim. Pelo menos para fazer um levantamento das principais ocorrências da semana e entender, não, isso aqui está dentro do meu escopo, isso aqui está me tirando do foco, isso aqui que me apareceu é uma alerta que eu preciso levar em consideração, colocar no meu planejamento estratégico aí para os próximos meses, ou é algo que eu realmente preciso me preocupar? Porque às vezes a falta dessa reunião consigo mesmo faz com que a gente vá atribuindo na nossa rotina coisas que nem estavam na nossa programação.
Já está fugindo da nossa essência, já está fugindo daquilo que a gente programou para a gente enquanto empreendedor, enquanto empreendedor. Então, é preciso, pelo menos uma vez por semana. Eu chamo de lista de ocorrências. Né? É um tempo que você senta com você ali e faz um levantamento. Né? Olha para suas finanças, olha para o seu marketing, olha para a sua rotina, olha para o quão produtivo ou não você foi, olha para a sua estratégia. Sabe o que? A Sim. essência tem muito a ver com isso. Criar uma estratégia que seja passivo de uma vantagem competitiva passa por isso. Essa realidade, sabe? De que de fato a gente está fazendo o que tem que ser feito. E veja, tudo está aí para tirar a gente do foco. Essa que é a verdade. Tudo está aí para tirar a gente do foco. Se isso não está bem definido, o que vai acontecer? Começa, termina, volta do início. Começa, acha que está no caminho certo, perde o foco, volta para a estaca zero. E aí a gente começa a colocar a culpa. Ah, porque eu não estou com o método certo. Ah, mas é porque eu queria ganhar dinheiro mais rápido. Não vai ganhar. Essa é a péssima notícia desse domingo. Não vai ser rápido, infelizmente. O pessoal veio pra cá achando que ia ficar rico, né? Não vai. Assim, vai, mas com gradativamente, fazendo as coisas com estratégia, com disciplina, sem perder o foco. E a melhor maneira de fazer isso de forma leve é não esquecer da sua essência. Porque imagina você ter que lutar contra tudo que acontece no mercado, que você não estava esperando, de um anúncio que você colocou e que não foi bem aquilo que você pensou, tem que ter energia para retomar, porque é assim mesmo, né? Entre várias outras coisas que nos acontecem, vai fugindo do controle, daqui a pouco você puxa de volta, gasta energia. Agora imagina você ter que dispensar energia para todas as adversidades normais, inclusive aquelas que a gente não controla, né? Dispensar energia para isso e ainda ter que canalizar essa energia para essa luta consigo mesmo. Ah, mas é isso que eu queria fazer. Não, mas isso tem a minha cara. Não, mas não é isso que eu queria. Ah, mas não é isso que eu sonhei. São duas coisas que sugam a nossa energia e que se a gente ficar nessas duas, a gente não consegue focar em nada. Então, por isso que dentro desse planejamento estratégico, enfim, essa essência precisa ficar em evidência. E aí, Márcia, eu entro num ponto que eu gosto muito, porque assim, o que vai fazer o nosso negócio ter sucesso ou não, eu não tenho dúvida disso. É o quão a nossa identidade está em evidência nesse negócio. Sim. Sabe? Eu trabalho com mentoria, desenvolvo planejamento estratégico. Eu tenho um monte de parceiro que também faz o mesmo trabalho que eu. Existem clientes que preferem comigo, existem clientes que preferem com eles. E tá tudo bem. Isso tem a ver com o meu jeito de falar, isso tem a ver com o meu jeito de conduzir, isso tem a ver com o próprio método, que eu acho que é bem importante, que também está na sua essência, sabe? Também traz na sua bagagem, também traz na sua experiência. Eu tenho essa coisa assim, eu falo muito com as mãos, né? Eu gosto do abraço, eu gosto do aconchego. Tem gente que gosta disso, tem gente que não, sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Isso a gente não pode menosprezar, sabe? Isso a gente não pode negligenciar. Porque aí a gente ofusca a gente mesmo. Olha que loucura isso. É mineiro, uai. Exatamente. Senão a gente ofusca a gente mesmo. E aí você começa a buscar para o seu negócio uma identidade que não é sua. Soa falso. Sim. Soa parece a pessoa não acredita naquilo, sabe? Exatamente. E hoje, veja, para todo e qualquer negócio, tem um monte de gente fazendo o mesmo serviço. Eu tô vendo aqui que tem um monte de psicóloga aqui com a gente, tem nutricionistas aqui com a gente, tem um monte de gente fazendo o mesmo trabalho que a gente faz. Mas com o seu método, é só você. Com o seu jeitinho, é só você. Com a maneira com que você se relaciona. Olha só que coisa interessante. Toda empresa, pode ser com um funcionário, pode ser com nenhum funcionário, eu brinco que pode ser o eu empresa, né? É a empresa que a própria pessoa é o marketing, é o finanças, é o compras, é tudo. Não importa. O que importa é que quando você
olha para cada departamento, para cada processo da sua empresa. Vamos pegar uma psicóloga, né? Uma psicóloga que tem que se preocupar com as redes sociais, tem que preocupar com as finanças, tem que olhar se a hora trabalho, o preço está legal, se está dentro do mercado, se está ganhando dinheiro, se está só trabalhando, mas não está vendo resultado. Enfim, vamos pensar uma psicóloga nesse sentido. Para toda atividade que ela faz, seja para ela se relacionar com o cliente, gostou, né, Cris? Eu empresa. Seja para ela se relacionar com o cliente, seja para ela pagar as contas, seja para ela encontrar um fornecedor, um parceiro, para tudo isso, ela tem o jeitinho dela em tudo isso. O grande equívoco é a gente não usar isso de forma estratégica. O grande equívoco é a gente falar assim, imagina, Márcia, mas não, faria para você de novo. Opa, se chamou sua atenção o meu jeito, como é que eu uso isso de maneira estratégica? Sim. Vou te dar um exemplo, Márcia. Quando eu cheguei aqui em Foz, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de equipes, que é o que eu fazia lá em Minas. E faço até hoje com prazer, enfim. E aí eu fui numa empresa para dar um treinamento. E era uma temática bem necessária naquele momento, que estava tendo muitas mudanças, era uma empresa do turismo, inclusive. E aí o que aconteceu? Naquele momento que eu fiz a proposta, o pessoal falou assim, Laís, mas esse tema, a gente teve um consultor lá de São Paulo, que teve aqui em Foz, e ele já aplicou um treinamento com esse tema. Então a gente queria outra coisa. Eu falei, tá, mas é porque eu sinto, dentro de todo o diagnóstico que a gente fez, que nesse momento é disso que vocês precisam. Então não adianta a gente vir aqui, fazer um treinamento, sei lá, sem pé nem cabeça, que não tem relação com a sua necessidade, não vou me sentir confortável em fazer. Enfim, chegamos num acordo e eu mudei meio o nome, mudei meio o tema, mas a essência era a mesma. Muito bem, fui lá e dei o treinamento. Ao final, eu recebi um feedback que eu uso ele na minha carreira, mas até hoje. Até hoje. Por isso que eu falo, antena ligada. O cliente, o mercado, dá feedback pra gente o tempo inteiro. Naquele momento, o que me foi dito? Falou, Laís, do céu. É o mesmo tema, os tópicos, as situações são muito parecidas. Mas o jeito que você trouxe fez total diferença, porque eu percebi que o pessoal entendeu. Naquela hora, a minha ficha caiu para essa questão da essência, da identidade e do nosso jeito de fazer as coisas. Eu falei, opa, eu vou pegar isso aqui e vou levar para a minha vida. O cara falou para mim, eu anotei e falei, pronto, para todo o planejamento estratégico que eu fizer na minha empresa, eu vou levar isso em consideração. O assunto era o mesmo. O assunto era o mesmo, mas o jeito era diferente. Exatamente. Porque as pessoas, elas não... Porque o que acontece? Uma coisa muito... Inclusive, para mim, né, que trabalho aqui com profissionais da área de saúde, a gente vem da universidade com muitos termos técnicos, Laís, muito. Então, as pessoas querem entrar no universo online e vender a sua imagem com os mesmos termos técnicos. Quando você muda a sua comunicação e cria o seu jeitinho de falar, por exemplo, ninguém me vê falando numa live termos técnicos, não sei o quê, e muitos falam comigo, Márcia, o seu jeitinho me faz entender muito mais rapidamente. Então eu falei, uai, de repente, então esse vai ser o meu diferencial, talvez esse seja o meu diferencial. Então, assim, e é o que eu tento vender para os meus alunos também em relação à história. Que a nossa vida é como uma linha imensa, cheia de loops, cheia de pequenas historinhas no meio de uma história gigante. E essas historinhas, no meio dessa história gigante, é que vai ser o nosso diferencial. Sim. Contar, vender assuntos na internet, seja lá qual for, mas criar um elo com essas historinhas para parecer mais humano. E você vender para o povo histórias que conectam com ele. Porque quem não gosta de história? É isso que te diferencia do outro, não é mesmo, Laís? É isso que diferencia. Mineiro, que você falou que é mineira, o jeitinho mineiro de ser muito carinhoso e tal. De repente, o seu jeitinho naquele momento foi o seu diferencial. Olha que bacana. Exatamente. E aí, o que acontece? É bom a gente reforçar isso. Aqui, para todo mundo que está nos acompanhando, tem um jeitinho específico de funcionar e de fazer as coisas. O que precisa é pegar isso e usar estrategicamente. Usar.
Dizer, não, isso aqui para mim faz diferença. Eu nunca mais sentei com um cliente para elaborar uma proposta do mesmo jeito que eu fazia antes, depois desse dia. Eu nunca mais sentei para conversar com uma pessoa sem entender a essência daquele lugar, para saber se a minha essência se conecta, porque às vezes não. Às vezes não conecta, e tá tudo bem. Às vezes vai ser um outro profissional que vai estar mais conectado com aquilo que eles precisam. E isso a gente só consegue quando a gente entende o nosso jeito, o nosso diferencial, a nossa maneira. Então, nas mentorias eu bato nessa tecla. Crie o seu método. E é uma coisa muito assim, quando o cliente me ligar e eu for mandar a proposta, como que eu vou fazer? Qual vai ser a minha primeira ação? Eu vou mandar um WhatsApp? Eu vou marcar uma reunião? Eu vou saber com ele se a consultoria ali para, no caso das meninas aqui, nutricionistas, né? Se os encontros vão ser periódicos, como que vai ser? Qual é o método que eu tenho? Quando alguém me liga, de que maneira eu me posiciono? Gente, isso tem que estar pronto na nossa mente, estrategicamente, quiçá anotado. Se a pessoa me chamar pelo WhatsApp para fazer como chama? Uma terapia, né? Me ajuda aí, meninas da psicologia. Para fazer uma terapia. Pronto. O cliente ligou, quer fazer uma terapia e tal. Quando ele me chama pelo WhatsApp, como é que eu desdobro isso? A gente não pode deixar para o momento que acontecer, para a gente responder do jeito que vier na mente naquela hora, porque às vezes a gente não está num bom momento, enfim, tem que estar pensado antes, para que a sua essência fique em evidência. Eu chamo muito isso de discurso poderoso. Você tem que ter um discurso pronto que vai falar diretamente com o sistema límbico do seu cliente. Ele não quer nada racional. Ele quer alguma coisa que converse diretamente com as necessidades dele. Então, você já tem que ter um discurso poderoso. Tem umas pessoas que falam discurso de elevador, né? Aquele que você está no elevador e já puxa assunto e ali você já vende um processo, né? É aquele discurso pronto que a pessoa, quando te procurar, você já vai ter, né, para responder. E não vai ter que ficar conjecturando o que eu vou falar com esse cara. Ai, meu Deus, você já tem algo pronto, né? Sim. Nada decorado, mas algo na sua essência, né? Exato. Talvez no seu mercado, por exemplo, no meu mercado, é muito comum a pessoa ligar e pedir uma proposta e a pessoa elaborar uma proposta e mandar por e-mail. No meu mercado isso é comum. Mas na minha empresa isso não acontece. Na minha empresa não tem proposta sem cafezinho. Esquece, não tem. Às vezes eu atendo menos gente, às vezes, ok, mas assim, em geral, a minha taxa de conversão é alta. Pronto, já revelei meu segredinho aqui. Não tem proposta sem cafezinho. Eu tenho um produto digital, não vou falar nome aqui, porque ninguém está para vender nada, né? Que eu justamente ensino os alunos a criarem um projeto para a empresa numa área lá, tá? É projeto de bem-estar. Então, o que acontece? Eu falo para a gente, o primeiro contato é por telefone, mas vocês não podem sair desse contato sem uma reunião marcada. Não dá. Porque é nessa reunião marcada que a venda acontece, não é no telefone nem numa carta de vendas. Isso aí, carta de vendas, carta de apresentação, é só no último caso, tipo assim, vou mandar para esse, né, por desencargo de consciência, já que ele não quis marcar mesmo, eu vou mandar, quem sabe ele tem um relâmpago lá e resolve no futuro. Porque, cara, você olhar no olho da pessoa e ela perceber a honestidade daquilo que você está oferecendo, a veracidade daquilo que você tem a entregar na empresa dela é outro nível, não tem jeito. É importante sempre lembrar, assim, sabe, Marcinha, o que eu levo muito em consideração? Empreender é um jogo de empatia. Se a gente entender que empreender é um jogo de empatia, a gente entendeu tudo. Sim. É preciso pensar no que o nosso público precisa. Geralmente, quem é da saúde, o público precisa de atenção. O público precisa de cuidado. Por exemplo, uma certa vez eu atendi uma médica dermatologista. O que acontecia lá? Mulherada queria ficar com a pele linda, né? O público dela, principalmente, era esse. Pessoas, queria um botoxinho aqui, uma coisa ali e tal. Só que o que acontece? A pessoa chega para consulta e aí é aplicado ali, você precisa tomar esse medicamento, você precisa comprar essa pomada, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Isso toda médica faz, né? Tá aqui, você vai na farmácia, vai comprar. Eu falei, calma, vamos melhorar a essência aqui do seu negócio.
Por que que a sua cliente vem? Ah, porque ela precisa. Tá, mas essa cliente volta para casa, essa paciente volta para casa entendendo exatamente por que ela está usando aquela pomada, porque ela vai chegar em casa e o marido vai falar assim: o que que você vai passar no seu rosto? O que é isso? Isso aí vai fazer bem? Que composição? Não sabe responder, gera insegurança. Aí fica assim: ai, será que eu posso usar? Será que eu não posso usar? Falei, vamos mexer nesse método. Primeira coisa, conta uma historinha. Conta por que daquilo, conta como a pele está. Em geral, a gente chega lá e leva uma receita para casa, vai na farmácia, mas a gente nem sabe exatamente como a pele está. Olha que loucura. O cliente volta para casa sem resposta. Ele até vem com a solução, mas ele não tem clareza do que ele está fazendo, por que ele está fazendo, por que chegou naquele ponto. Então, o que a gente fez lá? Primeira coisa é contar como que a pele funciona, por que isso acontece. Primeira coisa é isso. Aí depois, veja, eu volto para uma outra consulta muito mais segura, muito mais confiante. Vou fazer o tratamento com muito mais exatidão, porque eu entendi por que aquilo tem que ser de manhã e não à noite. Porque quem me atendeu, entendeu o jogo da empatia. Entendeu que não é me atender rápido e me mandar embora para o outro entrar. Essência. É jogo de empatia. É fazer de uma maneira que ninguém está fazendo. É fazer de uma maneira que ninguém está fazendo. É olhar com mais carinho, sabe? É pensar o que mais eu posso fazer pelo meu cliente. Como que eu posso surpreender cada vez mais o meu cliente? Entendeu? Exato. O que eu posso fazer que de cara ele vai falar, uau, essa pessoa é diferente. Né? Sim, que ele vai olhar e falar assim, nunca vi isso. Ou pelo menos ele vai dizer assim, nossa, como é... Porque veja, se dos nossos serviços e produtos já tem muito por aí, o que nos resta é sermos lembrados pela nossa essência. O que nos resta é sermos percebidos pelo que só nós podemos fazer. Na linguagem, no jeito de atender, na maneira de falar, pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, não importa. Quer ver uma outra coisa que eu faço muito? Cliente meu, quando faz aniversário, não recebe mensagem na internet. Cliente meu, quando faz aniversário, Dia das Mães, essas datas assim que são mais expressivas, recebe uma ligação. E as primeiras vezes que eu fiz, quem estava do outro lado levou um susto. Oi, Laís, o que aconteceu? Tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, só tô te ligando, que hoje é o dia da mulher e eu te acho mulherão. Eu tô ligando para isso. Ah, mas tem alguma... Eu falei, não tem produto, não tem nada. Eu só tô ligando para te dizer isso, que aproveite o seu dia, porque você é um mulherão. Quer dizer, o cliente olha e fala, poxa vida, nossa, talvez eu fui a única pessoa que ligou. Entende? Sim, exatamente. Dá um pouquinho mais de trabalho. Dá um pouquinho mais de trabalho e tudo mais. Oi? Desculpa te interromper. Nesse mundo que a gente vive tão corrido, as pessoas assustam quando você... Às vezes, por exemplo, eu vou ligar para um aluno, a maioria dos meus alunos tem contato diretamente comigo nos grupos de WhatsApp, não é... Estão aqui, não me deixam mentir. E às vezes eu ligo porque eu preciso resolver alguma coisa. É a Márcia mesmo? É a Márcia mesmo que tá falando? Tipo assim, sim. Eu acho que essa diferenciação que você cria de gerar proximidade com o seu cliente, gente, é uma coisa sensacional. Porque... Ninguém tira. Não, aí não tem. Ninguém tira. Isso é essência. Isso é se preocupar de verdade, sabe? Só que assim, se não colocar na rotina, se não colocar isso no planejamento, vai chegar o dia e não vai fazer. Porque não está programado para que isso flua, sabe? Por isso que eu falo, ter um negócio é responsabilidade. Ter um negócio é criar processos que se conectam com a estratégia. Porque senão a gente fica fazendo e não entende o porquê a gente está fazendo aquela ação, sabe? E aí não usa aquilo de maneira estratégica, né? E daí não entende porque que às vezes o cliente sumiu. Talvez na mente, poxa, mas eu cuido e tal. Mas faltou uma palavra, faltou uma ação específica, faltou um cuidado diferenciado, sabe? Tem que estar no processo, tem que estar na rotina. Não, a minha empresa funciona assim, eu faço assim, eu atendo as terapias assim. Quando dá 2 dias que a pessoa esteve na terapia, né? Eu tô pegando o exemplo das meninas aqui que são psicólogas. Quando dá 2 dias que a pessoa esteve, eu faço assim.
Veja, se não deixar programado, vai dar 2 dias, não vai dar para fazer nada, porque vai estar envolvida com outra agenda. Mas se pensar nisso antes e criar uma rotina, dá para fazer. Ah, se a terapia vai funcionar em 5 encontros, 10 encontros, enfim, conforme vai surgindo a necessidade, tá, faz uma coisa no meio, faz uma coisa no final, deixa padrão. Você vai ter 1, 2, 3, 4 clientes vivendo a mesma experiência, falando disso, né, expressando sobre isso. Então, é a sua essência em evidência, genuína, de verdade, sem forçar, que eu acho que isso também não é legal, né? Eu falo sempre isso. Outro dia eu estava falando com uma dentista e ela é tímida. Tímida, uma profissional excepcional, mas assim, no trato com o cliente tem dificuldade, né? Fica louca para o cliente já abrir a boca logo e ela fazer o que tem que fazer para não ter que ter aquele momento, assim. Falei, calma, tá tudo bem ser tímida, você é assim, mas tá tudo bem também você fazer o mínimo de contato. Não precisa ficar batendo papo e dando risada o tempo inteiro. Mas o mínimo de contato já é o suficiente. Não precisa ficar tentando encarar uma outra personalidade, né? Mas é entender que se você vive a sua essência, tudo flui de maneira mais leve, mais natural. Quando você percebe, a sua empresa já está num patamar muito mais alto do que você esperava. Sim, sim. Laís, eu vou pedir o pessoal, os alunos que estão aí, Fabi, a galera toda, faz um print aí meu e da Laís, marca a gente lá no Stories, tá? Dá um Isso, sorriso aí, Laís. Faz um print aí com a gente, que depois marca a gente lá que a gente reposta, tá bom? isso. Beijo. Já temos só 5 minutos. Laís, deixa eu só te agradecer, porque foi uma live incrível. Eu amei. Espero ter mais Legal. oportunidades de a gente continuar batendo esse papo aí. Vamos ter várias oportunidades. Depois a gente Sim. pode conversar aí, né? Tenho certeza que todo mundo gostou. Quem gostou aqui da live, fala aí pra gente. Fala aí se foi Legal. legal. Se vocês querem mais Laís aqui no canal. Se vocês quiserem Delícia. conhecer o canal da Laís, é Laís com Y Amaral, não é isso? Isso. Laís Laís Amaral com Y, Oficial. tá, Laís com Y Amaral Oficial. Printa a gente aí, faz um stories lá com a gente, marca a gente lá, isso ajuda muito. É uma forma de vocês Sim. colaborarem com a gente aqui, com a Laís, que entregou um baita de um conteúdo aqui. Nossa, estou emocionada. Então, por favor, a melhor forma de vocês nos ajudarem é lascando o dedo aí no coraçãozinho, muito coração, e printando essa tela, colocando lá no stories de vocês e me marcando, marcando a Laís também, tá bom? Isso. Gente, foi um prazer, adorei, Que adorei, adorei. legal. Aqui, Que legal. aí a Fabi já criou uma hashtag, por mais lives com a Laís. Não é Laís, não, é Laís. Que delícia, gente. Que prazer, Márcia. Todo mundo que acompanhou. Eu tenho uma coisa comigo que é assim, se a gente está empreendendo, se as empresas estão fluindo bem, se está todo mundo tendo resultado, tudo funciona. Sabe, as empresas no Brasil têm uma responsabilidade muito grande com o todo. Então, assim, o que a gente pode fazer para contribuir, eu tô por aqui, Márcia, eu adorei o convite, eu achei muito bacana o trabalho que você desenvolve. Esse é o momento de olhar para o digital mesmo, sabe? Eu preciso de ajuda no digital, eu tô caminhando no digital. Então, assim, muito bacana o trabalho que você faz, né? Eu tive acompanhando ali toda a sua trajetória na Bahia e vários outros projetos que você vem desenvolvendo ao longo da sua jornada, super inspirador. Eu fiquei imensamente feliz, de verdade. Acho que é um tempo bacana que a gente tem aqui, de 1 horinha, para falar de coisas que são aplicáveis, né? Também não dá para a gente ficar falando coisa viajando na maionese, né? Coisa que a gente aplica, coisa que a gente faz. Amanhã é segunda-feira, é dia de respeitar o nosso negócio. É dia de fazer o que tem que ser feito, para a gente viver de maneira plena, de forma agradável, entregando resultado. As pessoas estão aí precisando dos nossos serviços, das psicólogas, das nutricionistas, das dermatos que estão por aqui, todo mundo, o mercado precisa, né? Então que a gente faça e faça com excelência e viva em plenitude aí, né? Respeitando aquilo que a gente já vivenciou, respeitando o nosso negócio, o que está por vir, se fortalecendo. Acho que isso aqui é uma prova disso, da gente se fortalecer, da gente pegar na mão e vamos seguir junto, né? Estou super feliz.
Exatamente, eu segui junto com uma família. Eu acho que a vida, É? eu acho que nada do que está acontecendo agora, esse contexto, né, que está acontecendo agora, de estudo, né? Que chegou o momento de todo mundo se unir. Eu sempre brinco com meus alunos que para mim não são alunos, é uma É, família, é uma confraria. Nós temos um grupo que é tipo uma confraria mesmo, que a gente cria uma união intensa de um ajudar o outro, porque é uma forma da gente se motivar num momento que está 90% da população desmotivada, né? Então, enquanto então, estão aí desmotivados, a gente se motiva e vai em frente, né? Não é deixar isso. cair nunca a peteca, não é isso? Sempre continuar para frente, Exatamente. isso aí. E, Laís, com certeza, vamos marcar mais encontros aí, que o pessoal Vamos. adorou você, com certeza. A gente vai marcar mais vezes aí, tá bom? Que Um beijo delícia, vai ser enorme, um prazer. muita Fique gratidão para você, bem. muita gratidão quem está por aí com a gente. E a gente se Isso. vê terça-feira no aulão do YouTube, tá? Na terça-feira, eu acho que eu marquei para as 19h29, tá, gente? Lá no YouTube, um aulão Power, com muita informação, dá mais de 30 minutos de aula, 40 minutos só pauleira, tá bom? Que Beleza, show. então. Que show. Obrigada, Beijo, beijo. gente. Ótima semana para Tchau, todos Laís. aí. Sucesso. Valeu, Tchau, querida. tchau. Tchau. Tá acabando aqui o tempinho, já vou logo me desconectar antes que o Instagram faz assim, ó. Verdade. Verdade. Beijo. Beijo!